Olha só, né? Eu vou ler esse trecho aqui, que é uma parte dos pensamentos do Pascal a respeito das provas de Jesus Cristo. Né? Então, provas não só da existência, mas provas da santidade, que ele realmente é filho de Deus e tal. Então, tem várias. O Pascal escreve por aforismo. Me lembra disso. Né? Ele escreve por aforismo. Então, tem vários aforismos. E aqui tem um que é muito interessante. Eu podia pegar outro, mas esse aqui é muito interessante. Muito interessante esse aforismo aqui. Não vou discutir Pascal hoje. Vou ler para a gente falar de hermenêutica. Tá. Olha só. A hipótese de serem os apóstolos enganadores é absurda. Acompanhe-se essa hipótese em toda a sua extensão. Imaginem esses 12 homens reunidos depois da morte de Jesus Cristo, armando a intriga de que ele havia ressuscitado. Agindo assim, atacam todas as potências, as faculdades. O coração dos homens é estranhamente inclinado para a leviandade, a mudança, as promessas, os bens. Por menos que um deles se desmentisse em razão de todos esses atrativos, e mais ainda pelas prisões, pelas torturas e pela morte, estavam todos perdidos. Siga-se isso. Né? Quer dizer, Jesus não é divino, o Pascal. Os apóstolos foram enganadores. Eram 12 apóstolos, todos eles conviveram com Jesus ressuscitado, e tudo isso é enganação deles. Então, pega essa hipótese e vai adiante, leva ela adiante. Imagine os 12 combinando isso. Até quando eles manteriam essa mentira? Eles não seriam comprados? Eles não seriam comprados? Se fosse mentira, eles não seriam comprados? Lembrando mais se Jesus não aparecesse, eles não seriam comprados? Seriam facilmente comprados. Eu colocaria mais uma hipótese ainda. E preso? Não, mas... Eles não negariam? Pensa bem. Torturados? Não foi uma mulher que viu primeiro que ele não estava mais ali no Foi local? uma mulher. Pronto, já acabou aí, pensou? É. Se não fosse verdade, eu já saía espalhando para todo mundo que não era verdade. Quer dizer, a hipótese deles serem enganadores é muito tola. Agora, vem a hermenêutica. Filósofo, positivista, iluminista radical, antirreligioso. Vamos pegar um que não é filósofo, mas que está na jogada. O Dawkins. Como é que ele leria isso aqui? Porque ele teria que ir pela hipótese. Isso. O Dawkins é o que a gente conversou outro dia, que ele é um dos ateus biólogo, mais famosos. Né? Um biólogo que é um dos ateus mais famosos Folha, agora. Acho que hoje ou ontem. Como é que ele leria? Ele não pode ser hermeneuta. Por quê? Porque se ele for um hermeneuta, ele tem que levar a sério que o Pascal é um cientista, é o cara que inventou a linguagem do computador, é ao mesmo tempo um jansenita, um religioso, que acredita na santidade de Jesus. Aí, se você é um cara que não sabe fazer hermenêutica, o que você faz com esse aforismo? Primeira coisa, você não lê esse aforismo. Você fala assim, não, isso é a parte religiosa do Pascal. Eu vou descartar. Eu vou descartar. Do autor. É o que não Entendeu? merece ser lido, merece ser levado. Ser lido, porque está discutindo aqui Jesus, santidade de Jesus. Um filósofo. Um filósofo discutir a santidade de Jesus. Jesus ressuscitou, gente. Meu amigo, Jesus, né? Ele não leva, ele não lê. Se ele lê, ele vai ter que ir pela hipótese do Pascal. E aí ele vai ter um problema. Por quê? Porque ele vai ter que enfrentar o Pascal sendo sério em relação à possibilidade do Pascal sentado na mesa e pensando a possibilidade real, ele que crê, a possibilidade real dos apóstolos serem enganadores. Eles combinaram. Eles poderiam ter combinado. Olha, mas o Dawkins, enquanto... Você entendeu? Você está entendendo como é que funciona o hermeneuta? O hermeneuta, ele vai no texto e vai ter que enfrentar isso. Exato. E aí ele vai ter que admitir
para ele mesmo, o quê? Que o Pascal religioso continua inteligente. E aí ele vai ter que admitir a possibilidade dele. Mas ele, Dawkins, se fosse um hermenêutico, enquanto pessoa inteligente, poderia dizer que o Pascal continua uma pessoa inteligente, mas que ele teve uma interpretação sobre esse caso não tão feliz quanto a dele, Dawkins, que vai dar um outro tipo de resposta para isso, ou vai formular outras perguntas para o caso que vão eliminar isso. Mas aí o problema é, eu consigo enfrentar o Pascal nisso daqui? Porque você fala assim, é muito fácil fazer com que 12 pessoas guardem segredo. Não acho. Olha, eu sinceramente... Ele levanta, as hipóteses que ele levanta, 12 pessoas, né? 12 homens e um segredo. Exato. 12 homens e um segredo. 12 homens e um segredo sobre o quê? 12 homens e um segredo sobre alguma coisa que era a vida deles. Aí Jesus não aparece. E eles tramam isto. Não, Jesus não apareceu, vamos então combinar que ele apareceu. Aí começa dinheiro, insucesso, porque todos eles se ferraram. Ou então começam histórias que não estão batendo uma com a outra. Mas veja, todos eles se ferraram. Exato. O que eles ganharam com isso, digamos assim? Judas traiu antes, não houve uma traição depois. O que eles ganharam? Eles ganharam morte, perseguição, vida desgraçada. Nenhum deles teve glória nenhuma, os apóstolos. Bom, isso se as coisas corressem tudo bem, mas as coisas não correram tudo bem. As coisas foram de mal a pior, por quê? Porque eles foram presos, foram torturados. Não foi só oferecido dinheiro, foi oferecido a desgraça, a fuga. Então, para que viver isso se havia tudo sido um engodo, se Jesus não voltou? Por que tramar isso? Então, são 12 completos visionários, malucos. 12? Que São Paulo tenha tido uma queda lá no deserto, tudo bem, mas 12 malucos? São Paulo teve uma queda no deserto, o Judas... Mas o São Paulo não é. Então, mas o Judas traiu. Então, se traiu uma vez, não poderia trair de novo? Se o outro desconfiou de Jesus, não poderia desconfiar, falar de novo, não, verdade, entregar o jogo, não é verdade, isso Se você começar a trabalhar em volta das hipóteses... Outra coisa é o testemunho primeiro de Madalena. Exato, que é o que ele não colocou aí, foi o que eu pensei. Mas os 12 tramando, né? Quer dizer, por que Pascal leva a sério isto? Porque Pascal leva a sério a confiança, a fé. Então, ele é religioso. Eu não posso fazer hermenêutica se eu não entro e me ponho, eu sou Pascal, eu creio em Jesus, eu hoje vou viver a fé. Não sou capaz disso? Larga a hermenêutica. Larga que você não vai fazer hermenêutica. Não vai. Estão pedindo para você falar qual é o nome do livro do Pascal. Os pensamentos do Pascal, traduzidos aí, o pensamento que está em tudo quanto é canto. Nessa tradução que eu tenho aqui, é da Martins Fontes, recente. Muito bom. Tem nos pensadores. Eu vou aproveitar e mostrar para o pessoal. Quem quiser... Quem está falando é um filósofo não religioso para vocês. Mas você vai estudar filosofia, você não pode fazer exatamente o que você falou, que é descartar o pensamento do outro, porque ele é um religioso. Isso que é levar a sério o filósofo. Se você quer entender um pouco mais sobre hermenêutica, neste livro, que é o volume 2 da Aventura da Filosofia, de Heidegger a Danto, tem um bom capítulo sobre hermenêutica e também muito mais... Que é do Gadamer, também muito mais sobre filosofia moderna e filosofia contemporânea. E, olha, o pessoal adorou o programa de hoje, viu? Já acabou? Já acabou, não teve intervalo hoje, mesmo assim foi voando, foi muito rápido, né? Semana que vem tem quem? Quero agradecer. Eu acho que semana que vem a gente fala sobre filosofia do direito. Com um professor do Largo de São Francisco. Do Largo de São Francisco. Isso. Professor especialista em direito constitucional. E Rawls. Na verdade, mas aí a gente conversa sobre Rawls, vai puxar aí para filosofia. Vamos tentar trazer ele para conversar um pouco. Pessoal, adorei as perguntas que vocês mandaram, tento sempre responder o máximo. Isso é bom, porque você está fazendo exame para a OAB, agora a OAB tem filosofia. Filosofia, todo advogado agora vai se interessar mais do que nunca por filosofia. Vai voltar a se interessar, porque era uma tradição. Exatamente. Legal. Bom, e um bom advogado que assistiu o programa de hoje, acho que conseguiu entender muito aqui, usar muito da hermenêutica na profissão de advogado, não é verdade? É uma profissão que...
Então, espero vocês curtirem as nossas páginas, entrem em contato com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, por e-mail. A gente está sempre aqui, semana que vem, então a gente volta. Até lá!